Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa Recanto de Luz. Embora não estejamos juntos fisicamente, mas estamos todos juntos em pensamento. Então vamos aproveitar esse momento agora e vamos relaxar os nossos corpos, as nossas mentes e vamos pensar em Deus, em Jesus, nosso Mestre, e os nossos amigos espirituais da nossa casa. Vamos começar o nosso trabalho de estudo e vamos tentar compreender mais essa reflexão que é oportuna e que a gente possa compreender e reforçar a nossa fé, sair melhor de quando entramos para assistir o estudo. Bem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo capítulo de sábado passado, onde o nosso colega Júlio abordou o mesmo tema, que é o capítulo 3, que nos fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Bem, antes de nós aprofundarmos um pouquinho o nosso estudo, vamos só nos organizar, tá? O que seria a casa do Pai? Só para nós entendermos, para a gente dar o primeiro empurrão. A casa do Pai é o universo. Tá? Embora nós sejamos ainda muito pequenos, muito imaturos, nós temos uma visão de universo muito ampla, muito grande. E, com certeza, não tem como nós medirmos ainda, embora a ciência já venha, né, investigando, já venha se certificando de algumas coisas, não é? Tendo a certeza, mas ainda falta muito. Mas nós sabemos que o universo é muito grande, né? É uma dimensão enorme. E essa dimensão, este universo, é a casa, sim, do nosso Pai. Tá? E esse universo, o que tem dentro deste universo, né? Dentro desse universo tem milhões, trilhões de galáxias, de sistemas solares, de planetas, enfim, não tem como a gente mensurar. E dentro desses planetas existem também moradas. Só para a gente tentar entender um pouquinho. Né? Então, a princípio, nós já conseguimos perceber que a casa do nosso Pai é o universo. Então, vamos lá. Neste capítulo, que é João, capítulo do Evangelho, né, segundo João, ele nos diz o seguinte, Jesus, né? Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Meu Deus. Entendemos? Eu, particularmente, a primeira vez que eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, eu disse, meu Deus do céu, isso é grego, eu não estou entendendo absolutamente nada. Então, quando a gente lê algo assim, às vezes até nos assusta, e muitas vezes a gente não consegue compreender, mas a gente compreende sim, né? E foi para isso que Jesus nos deixou esse legado, esse Evangelho para nós, né? E ainda a doutrina veio reforçar. Então, a gente vai estudando, né? Vai interpretando o que Jesus quer nos mostrar com isso, certo? Bem, seria da nossa parte, né? Um pensamento muito pequeno ainda, nós acharmos
que só existe vida no planeta Terra, né? Então, essas moradas, que se refere aqui Jesus, já nos prova a dimensão, né? O tamanho desse universo e quantas moradas existem neste universo. Então, a gente vai procurar entender o que são essas moradas. Mas quando Jesus nos coloca, não perturbe o vosso coração. Quem de nós não perturba o coração? Nós estamos sempre preocupados. Nós estamos sempre com medo, assustados, inseguros. O que isso nos prova, né? Nos prova ainda, embora a gente diga que acredita, que a gente tem fé, que a gente crê em Deus, mas ainda a gente não crê verdadeiramente. Porque se Deus, né, é esse universo todo, se Ele tem o controle de tudo, com certeza Ele tem o controle de nós. Ele nos cuida. Então é isso que Jesus quer nos dizer, é isso que Jesus quer nos mostrar, que nós temos um Deus universal, e que Ele controla tudo, inclusive a nossa vida. Então, por que temer? Por que a gente perturba o nosso coração? Então, vamos reforçar já aqui a nossa fé, né? Que esse Deus que controla milhões e milhões e milhões de galáxias, de planetas, de sóis, né? Como é que Ele não vai controlar a nossa vida? Né? Então, a gente já tem que tirar, né, da nossa cabeça, ampliar, né, o nosso olhar, abrir a nossa mente de que Deus é único e que existe um Deus só, universal. Né? Embora algumas religiões achem que existe um Deus, existe um outro Deus, não. Né? Até 100 anos atrás, nós ainda tínhamos esse, né, um conhecimento de que havia um Deus para cada religião, algumas religiões, né? Ou então a gente fazia uma imagem desse Deus, né? Porque a gente procura fazer uma imagem, né? Nossa, nós criamos uma imagem de Deus, né? Então, às vezes, a gente acha que ele é um velhinho, às vezes a gente acha que ele tem uma bengala, que às vezes ele nos bate com a bengala, ou que ele nos coloca de castigo, ou que ele põe a gente a arder no fogo do inferno. Então, tudo isso são coisas que nós criamos, que nós inventamos, né? Jamais Deus vai nos castigar, jamais, jamais. Tá? Então, como é que nós vamos entender que há essas moradas, né? E que Ele está preparando um lugar para nós, né? Jesus nos diz isso. Então, claro, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar na literatura espírita e em outras literaturas também, né? Alguma coisa que venha nos explicar melhor isso, né? Porque senão a gente fica só lendo e sem compreender muito bem. Então, dentro da literatura espírita, né, eu procurei o livro Fonte Viva, de Emmanuel. Né? Para quem não sabe, Emmanuel era como se fosse o protetor de Chico, né? E estava sempre ao seu lado, como se fosse não, né? Era um espírito extremamente iluminado, não é? E que ali conduzia sempre Chico, né? Chamando a atenção, mostrando as coisas de Deus para ele, a sua caminhada, a sua jornada, e sempre fazendo com que ele trabalhasse muito em prol da doutrina espírita. E Emmanuel nos traz uma explicação para esse: vou preparar um lugar para vós. Né? E aí, neste livro, eu encontro: sabia o mestre que, até a construção do reino divino da Terra, que é o que todos nós queremos, vamos por partes, não é? O que a gente quer? A gente quer a paz, a gente quer o amor, a gente quer a felicidade, a gente quer tudo maravilhoso, né? Só que a gente não contribui muito para isso. Nós estamos muito atrasados ainda. Mas é o que a gente quer, né? O reino de Deus. Então, sabia o mestre que até a construção do reino divino na Terra,
Quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. O que quer dizer isso, né? É simples, não é muito complicado, não. Se a gente se colocar hoje, né, nas nossas ações, todos nós, né, todas aquelas pessoas que se dedicam pelo outro, pelas minorias, ou que a gente tenta lutar contra o preconceito, que a gente tenta lutar pelas pessoas que estão numa outra condição bem mais inferior que a nossa, né? A gente é visto com maus olhos, né? Muitas vezes, né? Aí vem né, o passinho o Zezinho do Passo Certo. Aí vem aquelas pessoas que se preocupam, que já vem há algum tempo se preocupando com a nossa natureza, né? Tem gente que chama de ecochatos, não é? Porque já tem essa preocupação. Então, são espíritos que já têm uma certa condição, que já despertaram e que muitas vezes é como se fossem espíritos, assim, rejeitados. Eu estou falando rejeitados no sentido assim, ó, parece que tu está fora do ninho, porque tu quer fazer o certo, o que é correto, e parece que tu está na contramão, né? Tanto é que hoje em dia, quando a gente vê numa notícia, o fulaninho encontrou uma carteira assim, assim, e entregou para o dono, né? Todo mundo, é como se fosse um espanto. E isso é o correto, né? É o que tem que ser feito, né? Eu estou dando um exemplo. Então, o que Emmanuel vem nos explicar, né? Essa frase que Jesus nos coloca, né? E que João nos traz também, através do Evangelho. Que muitas dessas pessoas que se dedicam a essas minorias, né? Que resolvem viver isso, né? Na prática diária, muitas vezes elas são vistas como seres de uma outra forma, né? São pessoas que são desajustadas, são pessoas que, né, não estou entendendo, né? Por que ela aderiu isso para a vida dela? Por que ela faz isso? Por que ela deixou um pouco a sua vida e se dedicou a outros, né? Então a gente já vê com outros olhos. O próprio Jesus, quando veio à Terra, né? Tanto é que ele foi crucificado. Por quê? Porque para a sociedade da época ele era o quê? Um louco, um desajustado, né? Que vivia na rua pregando, que vivia curando, tocando leprosos, enfim, né? A história de Jesus que a gente já conhece, né? E por destoar quase sempre dessa coletividade, que infelizmente que é o que predomina, né? Ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Então parece que a gente não tem lugar para nós, parece que a gente está fora. Essas pessoas que se doam para essas causas, né, que vivem o cristianismo, porque há uma diferença. Nós podemos fazer a leitura do Evangelho todo dia. Nós podemos fazer o Evangelho no lar todos os dias. Mas há uma diferença muito grande em eu fazer o Evangelho e viver o Evangelho, né? Então, quando eu vivo o Evangelho, eu sou cristão. E um cristão não pode agir dessa forma. Só que a gente esquece ainda, porque a gente ainda está muito imaturo ainda, né? Mas Emmanuel nos explica dessa forma. E ele vai um pouquinho mais além, que eu não vou me entrar muito no assunto, porque vai fugir, mas é aquela coisa assim. Então, quando, por exemplo, aqueles que já estão numa outra condição, né? Que estão despertando, que querem se renovar, querem matar esse homem velho, né? Querem viver o verdadeiro Cristo, né? A praticar a prática do Evangelho, então ele começa a querer se modificar. É óbvio, né? Mas é aquela coisa assim, a gente dá um passo para frente e dá 200 para trás, mas não importa, porque Jesus está vendo, né? E Jesus vibra quando a gente dá um passo, mesmo que depois a gente dê outros tantos para trás. Mas então a gente procura ser mais humilde. Então aquelas pessoas que convivem mais com a gente, para alguns causam um estranhamento. Tá, agora ela tá assim. Agora, né?
Então, e a gente, muitas vezes a gente se milindra, né? A gente fica chateado com isso, né? Ou então tu vai fazer uma coisa correta, ou tu vai servir alguém, ou tu opta por uma vida mais simples, né? Tu começa a perceber que tu não precisa de tudo aquilo, né? Que tu não precisa de tantos sapatos, de tantos carros, de uma casa tão grande, ou seja lá o que for, né? Tu começa a mudar algumas coisas na tua vida que despertam para essa coletividade que ainda não está pronta para isso. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas te fazem alguma crítica, algum comentário, para ver se tu volta, não é? Volta para o caminho que era, né? E essa crítica, às vezes, nos possibilita, né, imaginar, né, ou dizer, bah, eu estou cansado mesmo, chega. Mas não, nós não podemos, né, nos ferir com isso, porque se nós queremos ser verdadeiros cristãos, né, e se nós queremos habitar essas moradas que Jesus está preparando para nós, que o Pai está preparando para nós, né, nós temos que sair dessa condição que a gente se encontra, né? Então, o que nós temos que aderir, né? Nós temos que pensar nesse Deus que Jesus está aqui nos mostrando e a doutrina nos reforçando. Eu quero um Deus da Terra ou eu quero um Deus do universo? Olha, o Deus da Terra, a gente respeita, né? Quem pensa assim, quem está nessa condição de achar que a vida é aqui, né? Então, é o Deus da Terra que se limita só ao nosso planeta Terra, né? Não existe mais nada fora do planeta Terra, né? Então, a gente pensa... Então, Deus criou, né? Deus é o universo com tantos bilhões de galáxias e de sóis, né? De tudo aquilo já que a ciência já nos mostrou, para habitar só um planeta. Então, a gente veio só para o planeta Terra. Será que Deus ia se limitar só a nós? Será que a gente é tão importante assim, né? Então, Jesus veio nos apresentar esse Deus e que a gente venha abrir a nossa mente e ter um olhar maior para tudo isso, né? Então, a gente começa a optar por um Deus do universo, que esse Deus é universal e que existe, sim, vida, talvez não como a vida que a gente imagina, né? Com essa condição de matéria, né? Mas nós temos que ceder a isso, né? E acreditar, sim, que se Deus tem o controle de todo esse universo, existe vida em outros lugares. Então, existem essas moradas, com certeza. Tá? E dentro dessas moradas, gente, há vida. Há seres evoluindo. Né? Porque nada é permanente, né? As coisas estão em movimento. Então, esses lugares que existem vida, existe o quê? Progresso, existe evolução, sem dúvida. Uns mais, outros menos, mas existe sim a evolução. Então, a gente pode se perguntar assim, o que é Deus, então? Né? Deus é o universo? Então, Deus não controla só o planeta Terra? Então, existe vida? É muito simples, a gente vai no Livro dos Espíritos, né? E vai ali, ó, na pergunta número 1. Quando Kardec pergunta, né, o que é Deus? Não é quem é Deus, o que é Deus? E eles nos dão a resposta, que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E o Evangelho nos reforça isso. Então, existe, sim, essas moradas. E o que são essas moradas? Né? Existem moradas mais evoluídas, mas também existem moradas mais primitivas, com certeza. E é este o nosso estudo. É claro que nós não vamos poder fazer um estudo muito complexo, primeiro, porque requer muito estudo, e segundo, o nosso tempo também não nos permite. Mas o que o Evangelho nos mostra? Que existem diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Bom, já vamos ver. E nos oferece também a pluralidade dos mundos habitados. Quando a gente fala em pluralidade de mundos habitados, a gente já percebe que existem vários mundos, né? Que não é só o meu, não é só a Terra.
Bom, dentro dessa erraticidade, né, que é onde a nossa alma, nós aqui terrenos, né, quando desencarnamos, né, para onde que a gente vai, a gente tem essas dúvidas, não é? Então, nós espíritas, nós falamos muito no umbral, e acredito que muitas pessoas já ouviram falar em umbral. Meu Deus, o que é esse umbral? Né? Esse umbral, muitas vezes, segundo André Luiz, eu não sei se todos já viram o filme, né, do André Luiz, do Nosso Lar, né? Ali está bem claro, né? Ou fazer a leitura, ou assistir o filme, nos deixa bem claro, né? Muitas vezes esse umbral é a nossa mente que constrói, somos nós que construímos o nosso umbral. O meu umbral certamente não será o mesmo umbral do outro, né? Então, vai depender de várias condições, né? De tudo aquilo que eu fiz aqui, de tudo aquilo que eu levei quando eu desencarnei, né? Se eu quero continuar vivendo neste umbral, na condição deste umbral, ou se eu vou aceitar a ajuda de alguns amigos espirituais que com certeza vão nos socorrer, porque a gente nunca está sozinho, nem aqui, nem no umbral e nem nas outras moradas, né? Então, geralmente, esse umbral somos nós que vivemos, somos nós que construímos com a nossa mente. Tá? E isso a gente pode também ver no Livro dos Espíritos. A gente pode estudar no Livro dos Espíritos a partir da questão, eu acho da questão 100, se eu não me engano, e aí vai ter uma mega de informações a respeito desse mundo da erraticidade. Assim como também nós temos uma outra ponta que não é só umbral, né? Que a gente tem aqui toda uma evolução, né? Isso eu estou falando a nível aqui da Terra, né? Perto da Terra, onde a gente habita, né? Existem várias moradas também, né? E existem moradas que são venturosas, né? Que são mais tranquilas, né? Que a gente vai para descansar, que a gente vai para aprender, que a gente vai para se melhorar, para progredir, que essa é a lei. A lei é o progresso, né? Existem aquelas moradas que só reinam bem, olha só a bondade, que ainda não é aqui o momento, né? Embora a gente queira, mas a gente não contribui para isso. A gente pode até não perceber, porque é mais fácil a gente falar da atitude do outro, mas a gente também contribui para isso. Ali só existir os filhos altíssimos, né? Que todo mundo se ama. Nós estamos muito aquém disso, né? Vai faltar muito tempo para a gente chegar numa morada dessas ainda. Por quê? Porque mal a gente está conseguindo se respeitar. Mal nós estamos conseguindo nos respeitar. Nós ainda vivemos o preconceito racial. A nossa condição, né, material é muito desigual. As condições que a gente vive é muito desigual, né? Então, a gente está ainda muito aquém desses mundos que a gente pode, sim, vivenciar e que nós vamos para lá, com certeza, né? Porque quem segura tudo isso, quem atrasa todo esse progresso, somos nós mesmos. Nós somos os rebeldes, né? A gente parece que não quer aprender, parece que a gente não quer evoluir, parece que a gente não quer dar o primeiro passo. E isso depende de nós. Nós somos um pouquinho preguiçosos, sim. Se a gente for pensar, nesse momento agora, em que condição eu estou aqui, aonde que eu estou aqui, né? Cada um sabe de si. Eu, particularmente, eu vejo que eu estou muito distante disso aqui ainda, né? De habitar alguma coisa onde reina o amor, onde todo mundo se ama, né? E o próprio Jesus nos diz, né, que a gente não veio aqui, não, para ser servido. A gente veio para servir. E olha a dificuldade que nós temos em servir. Nós mesmos que frequentamos diariamente uma casa espírita, né, que trabalhamos numa casa espírita, a gente até vem, né, a gente faz um estudo, a gente procura fazer o passe, procura ajudar, né? Essa é a intenção de todos nós aqui. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vem na casa por quê? Para alguém nos servir. Eu estou precisando muito ir para o recanto, ou seja, qual for a outra casa, né? Por quê? Porque eu estou mal.
Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um passe. Então, a gente ainda está um pouquinho distante, embora a gente queira servir, e a gente serve, né? Isso é grandioso, porque a gente já está dando os primeiros passos, né? E Jesus está vendo, está acompanhando isso conosco, mas a gente ainda não está pronto para servir. A gente ainda precisa ser mais servido do que servir ao próximo. Deixa eu dar uma corridinha. E o que é essa pluralidade desses mundos habitados? Habitados? Como assim habitados, né? Embora não possamos fazer uma classificação absoluta desses mundos, né, desses diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos. Ah, então eu pergunto assim para vocês. Será que nós estamos vivendo ainda num mundo primitivo? A Terra ainda é um mundo primitivo? Não. Nós já passamos desse estágio, certo? Nós não, graças a Deus, a Terra não é mais um mundo primitivo, certo? O que a Terra é? A Terra é um mundo de expiação e provas, certo? Infelizmente, o que é um mundo de expiação? Tá? O que é esse mundo que a gente habita aqui, nós, né? Expiação significa que ainda tem muito mal, muita maldade. Então, agora que a gente vê, assiste coisas assim, porque a informação é muito rápida, muitas vezes a gente se pergunta assim, meu Deus, o planeta deu para trás. Eu que já estudo há um bom tempo, né, procuro compreender, entender e me melhorar, às vezes eu digo assim, nossa, não, tá tudo errado, né? Eu estou estudando que o mundo evoluiu, que a Terra está evoluindo, não está, não. Nós estamos dando para trás. Não, gente, nós não estamos dando para trás. Ele é um mundo de expiação, onde ainda tem o mal. Mas se a gente for colocar na balança, certamente existe mais o bem do que o mal. Mas o que acontece? Como nós ainda estamos muito imaturos, o que acontece? Nós assistimos mais e vibramos mais com as coisas ruins. Exemplo disso. Como assim? Mas eu não sou má, eu não vibro com as coisas más. Nós vibramos. Se nós vemos hoje no Facebook, tá? Ou na televisão, uma notícia desgraçada, aquela notícia, ela é compartilhada, gente, 300 mil vezes. E aí já entra todo mundo para o seu comentário, porque todo mundo é o dono da verdade, todo mundo entende de tudo, né? E a gente fica vibrando naquilo ali. E às vezes a gente vê alguma coisa muito boa no próprio Facebook, na internet, e a gente olha assim, não tem, ninguém compartilhou, às vezes nem um joinha a pessoa coloca. Por quê? O que dá mais ibope para nós? O sangue. Infelizmente a gente ainda vibra com essas coisas. Parece que não, mas sim. Né? Então, se a gente quer exercer o cristianismo, se a gente quer a nossa evolução, nós precisamos desligar dessas coisas. Então, na hora que está dando isso aí, que está dando sangue, né? Vamos ler um bom livro, vamos assistir um bom filme, ou da doutrina espírita, ou qualquer outra coisa, algo que nos coloque para cima, algo que venha construir alguma coisa em nós, né? Que faça a gente refletir para o bem, mas mesmo assim, o bem ainda está acima do mal neste nosso planeta de provas e expiações. E aí tem os mundos regeneradores. O planeta Terra, a gente está às vésperas de ser um mundo, sair desse mundo de provas, de expiações e se tornar um planeta de regeneração. Então, assim, ó, nós não podemos ficar olhando para o mundo primitivo, que nós já não somos mais, graças a Deus, e também não vamos olhar para um futuro mais além, que seriam os mundos felizes, tá? Claro que ainda vai ter o mal, né? Mas numa proporção muito menor. Tá? E ainda vamos chegar nos mundos celestes ou divinos, que aí sim é uma maravilha, né? Nós todos espíritos purificados, né? Onde o bem reina, onde não existe preconceito, onde não existe classes sociais, desigualdades sociais, somos todos iguais,
né? Mas isso aí está muito longe de nós. Nós temos que ficar agora aqui, ó, no mundo de expiações e provas, que é o que a gente está vivendo agora. Só que todos nós espíritas, e não só os espíritas, né? Todo mundo está escutando falar, mas nós estamos agora numa era de transição. Essa transição que tanto nós falamos, que Chico nos falava, isso não é para amanhã, gente. Está acontecendo, ó. Olha aí, olha o Covid. Não é agora. Isso é para daqui a 100, 120, 150 anos. Né? Porque as coisas, o tempo é diferente do nosso. Mas é a oportunidade que nós estamos tendo de ir para um mundo de regeneração, que é o que nós queremos. Mas então vai meia dúzia de gente para esse mundo de regeneração, porque do jeito que está a coisa, não, gente. Quem é que vai ficar? Quem é que não vai para esse mundo de regeneração? É aquela pessoa que vive o mal mesmo, que vibra com o mal e que quer o mal do outro. Agora, nós, a maioria de nós, a gente comete as nossas falhas, né? Cometemos muitas coisas ruins, mas a gente se arrepende, a gente pede perdão, né? Procura perdoar, a gente procura se melhorar, né? Jesus está vendo, Jesus nos levanta, Jesus nos pega, né? E nos leva adiante, né? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque isso tudo que está acontecendo agora, gente, isso já está previsto, faz parte da lei natural. E isso não é castigo. Tá? Então, nós temos que progredir, nós vamos chegar em mundos que, infelizmente, não tem como a gente, né, se estender mais, mas nós temos que entender que a Terra pertence a uma categoria de mundo de expiação e prova, e ponto. E que, nesse momento, nós precisamos correr. Porque o que aconteceu? Será que a gente perdeu muito tempo? A gente perdeu, sim. Nós perdemos muito tempo. Porque eu tenho certeza que já faz 2000 anos que Jesus veio, né? E Jesus nos mostrou esse Deus, nos mostrou esse Pai, né? Que nos quer bem, que quer o nosso bem, né? Esse Pai universal, né? Mostrou que todos nós somos irmãos, gente. Embora a gente não aceite isso, mas nós somos. Perfeitos, imperfeitos, regenerados ou não, todos, em todas essas moradas que existem na casa do Pai, nós somos irmãos. E isso é fantástico. Se a gente estudar e se aprofundar, infelizmente, não temos tempo para isso. Mas vamos nos deter agora no planeta Terra, que é o momento, o mundo que nós estamos vivendo. É a morada que nós estamos aqui, atualmente. Mas que a gente um dia vai chegar lá. E nós vamos se tornar, assim, um Cristo. Né? Nós vamos, sim. Porque Jesus também Jesus era imperfeito. Né? Jesus caminhou muito, passou por muitos e muitos e muitos e muitos planetas, até chegar onde ele chegou. Então, um dia nós vamos chegar também. Claro, sei lá quantos bilhões de anos, mas é esse o propósito. É isso que esse Pai universal quer de nós. Então, esses vários mundos que vocês podem continuar estudando em suas casas, com seus familiares, na hora do Evangelho do Lar, ou até mesmo, não precisa ser do Evangelho, né? Uma hora que vocês queiram fazer uma boa leitura, não precisa ler um capítulo, escorrer todo o capítulo, né? Vai parando, né? Vai pegando outras literaturas para procurar entender, porque realmente é muito profundo, né? E às vezes até nos assusta. E a gente não precisa ter medo, porque esse Deus controla, ele controla tudo. Nós não estamos sozinhos. Então a gente tem que reforçar a nossa fé. Só tem uma morada, gente, uma morada que Deus ainda não habita, né? E eu acredito que é isso que ele quer de nós. E aí vai depender de nós. Com certeza, ele quer habitar os nossos corações. Então, nós precisamos estar abertos a isso. Nós precisamos exercer o cristianismo. Embora a gente ache que pratica, que vive, a gente tem que fazer muito mais, né? Porque o verdadeiro cristão está aqui, gente. E a gente não está fazendo a nossa tarefa, né? A gente está atrasando a nossa evolução, o nosso espírito.
certo? Então, não vai dar para a gente falar mais desses outros mundos, mas eu deixo a dica aqui, né, que a gente procure continuar estudando, talvez uma outra oportunidade que a gente venha aqui fazer um estudo maior sobre esse tema, muitas moradas na casa do nosso Pai, e que a gente consiga abordar esses outros mundos mais evoluídos, que nós um dia chegaremos lá, com certeza. Então, eu agradeço a todos a atenção, eu espero ter passado um pouquinhozinho do pouco conhecimento que eu tenho, da pouca leitura, do pouco estudo, né, da dificuldade de compreender Deus, mas eu espero que a gente, pelo menos, saia mais confiante desse estudo, né, que acredite que Deus é o Pai maior, que Jesus é nosso mestre e está conosco. E não vamos dar as costas para os nossos guias espirituais. Todos nós temos os nossos anjos que estão junto de nós. Então não vamos pensar em coisas ruins, estamos passando essas dificuldades, estamos. Mas isso aí já está descrito. O pessoal diz assim, Apocalipse. Não deixa de ser. Se a gente for estudar lá o Antigo Testamento, a Bíblia, a gente vai ver, a gente está vivendo o Apocalipse mesmo. Então, vamos abrir os olhos, abrir a mente e vamos trabalhar pelo bem. Que assim seja, que tenhamos uma ótima semana e se cuidem. Se cuidem, usem máscara, não façam juntamento, acreditem na ciência e vamos em frente que nós vamos vencer esse vírus, se Deus quiser. Até a próxima.